Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Tati e hoje eu voltei pra contar pra vocês quais são os 12 livros que eu quero ler agora em 2023. Eu estou fazendo alguns desafios, tem algumas TBRs que eu quero contar pra vocês num próximo vídeo, mas hoje eu vim falar exclusivamente dessa lista de 12 livros que eu quero ler em 2023 e o meu critério aqui foi escolher 12 livros que eu ainda não li, que estavam na minha estante, 12 livros físicos. São livros antigos, na época em que eu comecei esse canal aqui, em que eu comecei a falar sobre livros, ficaram vários livros aí que eu não li e eu quero me propor a ler 12 livros esse ano. Nessa lista aqui tem 13, porque eu coloquei um a mais caso algum não dê certo, eu não esteja na vibe de ler aquele livro, ou se acontecer, por exemplo, de eu abandonar algum desses livros, ou se eu conseguir ler os 12, eu leio mais um, esse 13º aí como bônus, tá? Mas eu vou contar agora pra vocês quais são esses livros e o pouco que eu sei de cada um deles. Eu não sou aquela pessoa que gosta de saber muito sobre o livro, eu gosto de ser surpreendida. Então, assim, eu leio a sinopse meio por cima, meio assim, dá muita importância. Gosto até quando eu esqueço, mas a gente sempre sabe uma coisinha ou outra, até porque a gente tá com aquele livro na estante, né? Então, uma coisinha ou outra a gente sempre vai saber. Então, antes de mostrar aqui pra vocês quais são os 12 livros que eu quero ler este ano, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque estamos aí com vários vídeos sobre literatura de modo geral. Eu já postei aqui no canal e vou deixar linkado no final pra vocês todos os livros que eu li em 2022 e também já postei aqui no canal a minha tag de metas literárias. Inclusive lá nessa tag tem um ou outro livro relacionado, porque é claro que se essas aqui são as minhas metas, alguns desses livros estariam lá também, tá? Então bora lá, vou falar pra vocês quais são esses livros, começando aqui por Kotoko. Gente, eu tenho esse livro há muito tempo, deixa eu ver se eu anotei a data quando eu adquiri. Não anotei, em alguns casos eu coloco, anoto atrás, mas em alguns casos eu acabei esquecendo e ficou sem. O que eu sei sobre esse livro aqui? Esse livro aqui, inclusive, eu já comecei a ler uma vez e eu acabei deixando pra depois. Eu acredito, tem um panfletinho aqui no meio, eu acredito que eu tenha lido até a página 124, não tava no momento, não é nem que eu não tava gostando, mas também não estava super entusiasmada pra ler, super amando. E aí eu acabei deixando pra algum outro momento, esse momento até então não tinha acontecido. O que eu sei sobre esse livro, como o nome já diz, né, o diário de um garoto de 13 anos, se eu não me engano, da África do Sul. E aí vai passar aí, né, sobre as coisas que se passam na mente de um garoto de 13 anos. Eu sei que é um livro que foi muito bem falado quando ele foi lançado e que eu sempre tive muita vontade de ler, porque eu amo livros com diário, sabe? Com trocas de cartas, de mensagens, diários, essas coisas. Então eu acredito que eu vou gostar bastante. Apesar dessas 100 primeiras páginas aí não ter me pegado da primeira vez que eu tentei ler. O segundo livro que tá na minha lista é A Primeira Vista, do Nicholas Sparks, meu queridinho. Eu já fui até fundadora do fã-clube do Nicholas Sparks aqui no Brasil. E eu tenho alguns livros dele na minha estante que eu ainda não li, muitos que eu já li. Eu sempre amei a fórmula do Nicholas Sparks, sempre amei a forma como que ele escreve e que faz com que a gente se emocione e se apegue muito aos personagens. Então quero poder ler todos os livros dele que eu ainda não li, apesar de que são bastante, que faz muito tempo que eu não leio nada dele. Mas eu quero começar com esse daqui que é menorzinho. O que eu sei sobre esse livro? Eu não sei muita coisa, o que eu sei é que vai se tratar aí, se eu não me engano, de um jornalista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Aqui não fala, mas eu sei que em algum lugar eu tenho essa informação na minha cabeça de que ele é um jornalista. E ele se apaixona à primeira vista, né? Pela pessoa que hoje é a esposa dele. Acredito que o livro vai se passar a maior parte, inclusive, do momento em que eles já estão casados, ela tá esperando um filho, e aí algumas coisas vão acontecer pra provar esse amor, tipo uma provação mesmo, né? Será que o amor deles vai resistir a tudo e a todos? Então eu fiquei bem curiosa. Eu gosto bastante da temática dos livros em que já começa assim um ponto da vida do casal em que eles já estão juntos, né? O dia a dia de um casamento, de um relacionamento e tudo o que pode acontecer, tanto de bom
quanto de ruim, então acho que eu vou gostar. Deixa eu já pedir desculpa pra vocês que eu tô gravando com a câmera frontal, então vai ficar tudo invertido pra vocês, a capa dos livros e tal. Se eu achar necessidade na hora da edição, se eu achar que não dá pra ver, eu coloco a capa aqui pra vocês, tá? Mas só vai ficar ao contrário pra vocês espelhados, mas dá pra vocês saberem qual é. O próximo livro que eu coloquei na minha lista é Ame o que é Seu, da Emily Giffin. Esse livro, inclusive, está autografado. Quando ela foi pra Bienal do Rio, faz muito tempo. E sempre foi uma autora que eu gostei demais. Tem vários livros dela na minha estante, inclusive vários não lidos. Esse livro aqui também já começa no momento em que a Ellen e o Andy, eles já estão casados. Um casamento, assim, aparentemente perfeito. E aí a Ellen vai reencontrar o Léo, que é um namorado do passado, alguém que ela teve um relacionamento no passado. E ela vai começar a se questionar se as escolhas que ela fez pra vida dela são certas. E como seria a vida dela se ela tivesse ficado com o Léo no passado. Então, acredito que vai ser esse debate interior, essa coisa de eu sou feliz com meu marido, eu seria mais feliz se eu tivesse ficado com o meu ex e por aí vai. Também é um tipo de livro que eu gosto bastante. Eu não sou fã de triângulos amorosos, mas eu gosto de conhecer mais a mente e o coração dos personagens quando eles estão nesse debate interior, nessa luta interior sobre a vida deles. Outro livro que eu também quero ler é A Escola dos Sabores. Pra quem não sabe, eu sou confeiteira, adoro cozinhar, então qualquer livro que tenha essa temática sempre me encanta, sempre me chama muita atenção. E o que eu sei desse livro aqui é que uma vez por mês, ou uma vez por semana, a cozinha desse restaurante se transforma ali numa sala de aula, onde a nossa protagonista, acredito que seja a dona do restaurante, ou seja, a chefe do restaurante, ela vai ensinar aí seus alunos a cozinhar. São 8 alunos em cada aula, não sei se repete essas mesmas pessoas em todas as aulas, mas eu sei que o livro vai se tratar muito mais na construção de cada um desses personagens. Acredito que tanto da Lilian quanto dos alunos dela, então acredito que vai ser um livro muito interessante, porque eu amo livros que tratem da construção de personagens, sabe, da evolução dos personagens, de resgatar ali a história desses personagens, os backgrounds, e com um plano de fundo ainda de culinária, de gastronomia, pra mim fica perfeito. Então assim, tô apostando muito nesse livro e eu espero que ele seja tão bom quanto eu estou esperando. Não é um livro que eu ouvi falar muito aí durante a minha vida literária, assistindo os booktubers da vida. Não sei se em algum momento da vida eu já ouvi falar, mas assim, o que eu conheço da sinopse e tudo mais, acredito que eu vou gostar bastante. Outro livro que eu sempre tive muita vontade de ler foi Quarto, da Emma Donoghue. Esse livro sempre foi muito bem falado, eu sempre tive muita vontade de ler. E eu só não tinha pego esse livro antes, na época, inclusive, em que eu adquiri, porque eu sempre fiquei muito com medo da questão psicológica mesmo ao ler esse livro. Eu sou uma pessoa que fica muito envolvida com os livros. E nesse livro aqui retrata a situação de uma mãe que é mantida, de uma pessoa, né, de uma mulher que é mantida em cárcere privado por anos. Eu não sei dizer quantos anos, não sei se fala aqui. 7 anos, se eu não me engano, acho que é isso. E essa mulher, ela acaba engravidando desse sequestrador e ela acaba tendo esse filho ali, enquanto ela é mantida em cárcere privado. E esse livro é narrado pela ótica da criança. Então, assim, acredito que vai ser um livro muito sensível e muito forte ao mesmo tempo. Então, eu sempre tive um pouco de medo de ler ele, que eu sei que vai acabar mexendo bastante comigo. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vai ser um livro muito bom. E assim, o fato, talvez se fosse narrado pela ótica da mãe, eu não tivesse tanta vontade de ler. Mas o fato de ser narrado pela criança me dá mais vontade ainda de ler e mais medo ao mesmo tempo, porque eu sei que a gente vai ficar muito mais tocado com essa história. Eu acho que já tem filme, inclusive, né? Mas assim, não assisti, até porque eu sempre tive esse livro, então eu sempre pensei, não, um dia eu quero ler esse livro antes. Mas eu acho que vai ser muito interessante. Outro livro que eu quero ler é A Próxima Grande Sensação, da Johanna Edwards. Esse livro aqui também é um livro bem antigo, eu acho ele lindo, a capa dele muito bonita. Ele é um livro grandinho, acho que dos que eu mostrei aqui, não, Kotoko também é maior, mas ele
Ele também é um livro grandinho, se bem que ele tem 316 páginas, parece maior. E ele vai contar a história de uma mulher que ela tem 27 anos, é a Cat. E a Cat, ela tá acima do peso e ela conheceu alguém online e ela não contou pra essa pessoa como ela é fisicamente. Então ela tá toda preocupada com essa questão do peso, do que ele vai pensar e tudo mais. E ela vê a oportunidade de participar de um reality show de emagrecimento, se eu não me engano, é Fat to Fab, então assim, acredito que seja disso. E ela resolve ir atrás, né, para participar desse reality show na intenção de emagrecer para poder encontrar esse cara que ela conheceu online. Mas isso é o que ela pretende, né? O que vai acontecer mesmo é o que a gente vai descobrir lendo o livro. Assim, acho que é um livro que eu vou gostar muito, parece ser um livro bem divertido e também mexe com questões assim mais profundas. Então, acho que tem tudo a ver comigo esse livro. Eu não sei porque até hoje eu não li. Então, é um livro que eu quero ler com certeza. Todos esses livros que eu tô falando aqui pra vocês, que eu encontrar, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tá? Pra vocês conhecerem um pouco mais sobre eles. E se tiver interesse de comprar, por favor, compra pelo meu link, que é um link comissionado. Então, se vocês comprarem, vocês acabam me ajudando o canal. E pra vocês não muda nada, tá? É só pela indicação do link mesmo. Mas pra vocês vai ser o mesmo valor de compra se você não estivesse comprando pelo meu link. O próximo livro que eu quero ler é O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor. Eu amo a capa desse livro. Eu acho que não vai dar pra ver, mas ele tem uns brilhinhos aqui no céu. Tem até uma textura de glitter mesmo, sabe? Eu acho a capa desse livro lindíssima. Nesse livro aqui, a protagonista, ela tem aquela vida perfeita, ela tá prestes a casar, na vida que ela sempre quis, que ela pediu a Deus, só que ela acaba morrendo ali próximo à data do seu casamento, se eu não me engano. E aí ela fala, não, minha vida tá perfeita demais pra morrer, o céu vai ter que esperar, como o nome do livro diz, e aí a gente vai entender o que acontece. Se o céu vai esperar mesmo, o que vai acontecer. Isso é o que eu sei do livro, e acredito que vai ser um livro muito engraçado, no fim das contas. Acredito que também tem um toque aí de emoção, porque eu não sei, né, se no fim do livro a nossa protagonista vai poder continuar vivendo a sua vida ou se ela vai morrer mesmo, não sei. Não sei nem se é uma fantasia ou se só tem um toque de sobrenatural, eu sinceramente não sei. Eu sinceramente não sei muito mais além disso que eu contei pra vocês. Se tiver algum desses livros que eu tô mostrando aqui, que vocês já tiverem lido, conta aqui pra mim, pra eu poder decidir de acordo com a experiência de vocês, qual que eu quero ler primeiro ou não. Mas por favor, não me deem spoilers, hein? Eu só quero saber, eu li tal e realmente é muito bom, pode ler, vai fundo, e aí eu passo ele na frente. O outro livro é O Bom Partido, da Carly Phillips. O que eu sei sobre esse livro é que o nosso protagonista, que ele é um policial e ele é o cara cobiçado da cidade, todas as mulheres querem casar com ele, correm atrás dele justamente por conta disso, né, pelo fato dele ser um bom partido, considerado um bom partido, e ele foge dessas mulheres todas porque ele não quer casar. Até que ele conhece aqui a nossa protagonista, a nossa mocinha, e aí a gente vai ver o que vai desenrolar dessa história. Me parece também uma comédia romântica, então é muito a minha vibe de leitura, eu gosto bastante. Se tiver uma pitadinha de drama ainda, ou de hot, a gente gosta mais, não é mesmo? Então esse daqui também tá na minha lista de leituras, ele também parece um livro maiorzinho, mas não é. Ele tem 282 páginas, então um livro tranquilo de ler, né? Outro livro que eu quero ler é Virtude Indecente, da Nora Roberts. Meu Deus, eu tenho esse livro aqui há muito tempo. Eu tive uma fase da minha vida onde eu lia livros de biblioteca, onde eu li muita Nora Roberts, porque ela dominava a biblioteca que eu tinha acesso. Ela e outro autor que eu vou mostrar aqui pra vocês já. Então, assim, já li bastante coisa dela, gostava pelo menos, eu não lembro mais muita coisa da escrita da Nora Roberts. E esse daqui tá na minha estante há muito tempo e eu ainda não li. Então quero ler. Eu não conheço muito sobre ele, eu não lembro muita coisa sobre ele, de tão antigo que ele é na minha estante. Então vou dar uma lidinha aqui na sinopse com vocês. Fala assim: quando uma superstar da literatura policial visita a irmã, já gostei. Adoro livros e filmes e tudo mais, onde o protagonista é escritor ou escritora.
Bom, quando uma superstar da literatura policial visita a irmã pretendendo relaxar e espairecer da cansativa turnê de lançamentos do seu novo best-seller, vê-se na pista de um assassino da vida real que já desestruturou sua vida e agora pretende matá-la. Grace McCabe fica chocada ao descobrir que a irmã Kathleen mora num subúrbio decadente de Washington, D.C. e complementa a renda como operadora de telesexo após ter passado por um divórcio penoso. Entretanto, com a empresa fantasia garantindo anonimato completo aos funcionários, até onde essa atividade pode ser perigosa? Grace logo descobrirá a resposta quando, certa noite, ao regressar para casa, depara-se com uma cena tenebrosa que poderia ter saído de um de seus mais apavorantes romances. Ignorando as advertências do tranquilo detetive Ed Jackson, monta sozinha sua própria armadilha para incitar o assassino a sair do esconderijo. Mas o que pode protegê-la de um maníaco cuja volúpia de matar não se detém diante de nada nem de ninguém? Parece bom, tô surpresa porque eu achei que era só mais um romance, mas pelo jeito aqui é um thriller e acho que vai ser bem interessante. Esse daqui, ele tem 203 só? Não, 293 páginas. Até me assustei porque parece tão maior. O próximo livro é esse daqui, Os 12 Mandamentos do Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é o meu autor preferido. Se você viu aí um dos livros anteriores, você sabe disso. Esse livro eu ganhei de presente em 2011. Ele tem uma jacket, essa é a capa dele, ele é capa dura. Essa jacket bem feinha, porque ele é um livro bem antigo. Foi um livro que eu ganhei de presente, como eu disse, da Ju Oliveto, do Livros e Bolinho. E esse livro aqui, ele é de 1993. Eu não sei muito sobre esse livro, não me recordo mais sobre o que ele é, não tem a sinopse aqui por ser um livro de capa dura, essa jacket também não tem nenhuma informação, mas é Sidney Sheldon, eu amo Sidney Sheldon e assim, tenho um projeto de vida de ler tudo o que ele já publicou, apesar de eu já ter lido muita coisa mesmo, porque quando eu falei lá da biblioteca, ele era outro autor que dominava a biblioteca e dominava ali o meu gosto literário naquela época da minha vida. Então, como eu só tinha acesso a essa biblioteca, eu lia e relia Sidney Sheldon, Nora Roberts, entre outros aí, muitas e muitas vezes. Então, como eu disse, sendo Sidney Sheldon, eu quero ler. E esse daqui não deixa de ser. Eu acredito que fale aqui alguma coisa relacionada aos 12 Mandamentos, mas assim, de modo geral, os livros do Sidney Sheldon são suspenses muito envolventes. Então, com certeza eu quero ler e eu quero inclusive gravar pra vocês quando eu for ler, porque eu amo Sidney Sheldon. O penúltimo livro da lista aqui, da nossa pilha, é O Dia da Caça, do James Patterson. O James sempre foi muito bem falado, muito famoso aí no mundo dos escritores de thrillers, então eu tô bem ansiosa, é um gênero literário que eu gosto bastante também, adoro um bom suspense, desde que não me cause terror, não gosto de terror. E esse daqui vai ser o primeiro livro dele, apesar de eu ter alguns na minha estante, eu devo ter uns 4 livros do James, e eu não sei até hoje por que eu não li. Esse daqui também é um livro curto, ele tem cerca de 210 páginas, e nesse caso aqui o detetive é Alex Cross. Ele vai investigar um assassinato bem cruel, onde uma família toda foi assassinada, e a diferença aqui, né, o diferencial desse assassinato, digamos assim, é que uma das pessoas que foram assassinadas é uma ex-namorada dele do tempo de faculdade, parece, tempo de escola. Então, já tô ansiosa pra ler. Tem alguns aqui que eu tenho certeza que eu vou começar por eles, e esse é um deles, e óbvio que tem outros que a gente sabe que fica pra depois, né? Ah, eu falei que era o penúltimo, não. Esse daqui é que vai ser o penúltimo, que eu pretendo inclusive ler em dezembro, que é o Natal de Poirot, da Agatha Christie. A Agatha Christie também é uma escritora que eu já li muita coisa dela na vida, mas também tem muita coisa que eu ainda não li. Eu já li o Natal de Poirot, mas eu não lembro de absolutamente nada. Então eu quero fazer essa releitura, que praticamente vai ser a primeira leitura, já que eu não lembro de nada. Nesse caso aqui, o Poirot, que é um detetive famoso da Agatha Christie, um personagem aí que aparece em muitos livros dela. Ele tá numa cidade passando o Natal com um amigo, né, na intenção de passar o Natal, e na véspera de Natal um assassinato acontece ali no vilarejo. E aí ele se oferece para ajudar
Ele achou que ia ser só mais um caso de assassinato, mas ele acaba se deparando com uma situação ali onde existem vários suspeitos, porque ninguém gostava dessa pessoa, né, desse personagem que foi assassinado. Então, acho que vai ser bem interessante de reler. Talvez, como eu disse, eu não lembro de nada, mas talvez relendo acabe vindo algumas informações na memória. Mas faz muito, muito, muito tempo que eu li, então acredito mesmo que vai ser como se fosse a primeira leitura. Ele é um livro bem fininho, ele é pequeno, inclusive, comparado com o último que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Ele é menor, então acho que vai ser uma leitura rápida. A Agatha Christie é muito envolvente, então eu sempre gostei muito de ler. Esse daqui tem 223 páginas. E eu adoro ler e ficar tentando descobrir antes deles revelarem quem é o assassino. Eu adoro isso, tanto nas séries policiais que eu assisto, quanto nos livros. E agora sim, vamos pro último, vamos dizer que o livro bônus, mas que não necessariamente vai ser o último que eu vou ler, porque inclusive eu vou pegar ele amanhã pra ler, que eu tô terminando de ler um livro hoje, e eu já vou começar por ele, vai ser o livro aí de janeiro, que é O Outro Lado de Mim, que é o livro de memórias, a autobiografia, digamos assim, do Sidney Sheldon, que, como eu comentei, é o meu autor preferido da vida, e é o escritor de Os 12 Mandamentos, que também tá aqui na minha lista. Se você viu o último vídeo, eu tinha comentado que eu queria ler esse livro e comentei inclusive que eu queria ler Os 12 Mandamentos e que eu quero reler O Se Houver Amanhã, que é o meu livro preferido da vida. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, mas a capa assim é bem genérica porque é um escritor muito antigo e são livros muito antigos, né? Então, assim, é um outro momento da literatura onde as capas eram de outro jeito, mas não julgue o livro pela capa, principalmente Não Se Houver Amanhã, que é o meu livro preferido da vida, porque são livros maravilhosos, super envolventes, que a gente não consegue parar, não consegue largar, não consegue parar de ler. E como eu disse, eu sempre gostei muito dos livros de Sidney Sheldon, mas eu sei pouquíssimo sobre a vida dele, então acho que vai ser muito interessante ler esse livro de memórias. Sidney Sheldon, que foi um dos maiores autores de best-sellers do mundo. Quando esse livro aqui foi publicado, ele já tinha ultrapassado a marca de 300 milhões de livros vendidos, 51 idiomas e 180 países, com mais de 18 romances publicados no nome dele, porque depois que ele faleceu, uma outra escritora, que eu sinceramente não sei se tem algum parentesco, mas acredito que não pelo sobrenome, que é a Tilly Bagshot e alguma coisa do tipo, continuou escrevendo alguns livros que ele tinha começado e algumas continuações, inclusive a de Se Houver Amanhã, só que essa eu não li, pretendo ler. Eu sei que tem, acho que 2 continuações do Se Houver Amanhã que foram escritas assim, anos depois, né, depois do falecimento do Sidney Sheldon. Então, eu quero muito, muito ler esse livro de memórias. Aqui tá dizendo que é um livro inédito e revelador e sincero. Inclusive vai falar da vida dele ao lado de pessoas famosas como Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Judy Garland. O Sidney Sheldon, inclusive, foi vencedor do Oscar com o filme Solteirão Cobiçado. Ele é criador da série de sucesso internacional Ginny é um Gênio e muitas outras coisas. Então, assim, tô doida pra ler e conhecer um pouquinho mais do meu autor preferido, né? E pelo que eu tô vendo aqui, é um livro de memórias sem foto, sem nada, numa narrativa assim bem romance, sabe, em primeira pessoa. Acho que eu vou gostar bastante. E aí, se vocês quiserem, conta aqui pra mim que eu trago um vídeo contando o que eu achei e um pouquinho mais sobre esse autor pra vocês. Eu acho triste que a gente não dê valor pra alguns autores que foram tão importantes pra literatura mundial, só por conta do passar do tempo. E esse é um desses casos, que é um queridinho, que eu sei que ele é maravilhoso, tem uma escrita muito atual, diferente de alguns escritores que a gente conhece, que a escrita é muito difícil, a gente lê às vezes por conta do fato de ser clássico, mas que a escrita é muito difícil. Não é o caso do Sidney Sheldon, tá? A escrita dele é muito envolvente, é uma escrita muito atual. E aí eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ler pelo menos o livro dele. Então é isso, pessoal. Contei pra vocês aí quais são os 13 livros físicos que eu quero ler esse ano. Vocês sabem que eu leio bastante e-book, mas eu gosto de ter na minha estante, principalmente os meus livros queridinhos. E eu espero que esses livros aqui sejam boas leituras e que tenha valido a pena eu guardá-los por tanto tempo
na intenção de um dia ler. Eu vou ficando por aqui, não esquece que todos os links vão ficar aqui embaixo. Me segue nos meus Instagrams, tanto pessoal quanto de leitura, que eu vou adorar ter vocês por lá também, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.